Você sabia que existem bactérias que usam o campo magnético da Terra como GPS? Elas são as bactérias magnéticas ou magnetotáticas. E sim, elas são basicamente bússolas vivas. Elas literalmente nadam seguindo as linhas do campo magnético do nosso planeta. Elas foram descritas oficialmente nos anos 70 pelo cientista Richard Blackmore, mas curiosamente um médico italiano chamado Salvatore Bellini já tinha observado esse comportamento em 1963, só que seu trabalho nunca foi publicado na época. Mas como exatamente uma bactéria consegue sentir o magnetismo? A resposta é ainda mais legal. Elas fabricam seus próprios ímãs internos. Esses ímãs são organelos especiais chamados magnetossomos. Cada magnetossomo é um nanocristal de mineral magnético, geralmente magnetita ou greigite, envolvido por uma membrana biológica. E elas não deixam esses ímãs soltos lá dentro. Elas os organizam em correntes perfeitas como um colar de pérolas. Essa cadeia inteira age como um único e poderoso dipolo biomagnético. O tamanho desses cristais é perfeito, entre 35 e 120 nanômetros, o que faz deles um monodomínio magnético, superestável e permanentemente magnético. Tudo bem, elas têm uma bússola, mas para quê? Elas não estão tentando achar o norte, elas estão tentando sobreviver. A maioria dessas bactérias odeia o oxigênio. Elas são microaerófilas, ou seja, gostam de pouco oxigênio, ou anaeróbicas quando o oxigênio é tóxico para elas. O lugar perfeito para elas é no fundo da lama, no sedimento, onde há pouco oxigênio e muitos nutrientes. E aqui está o pulo do gato. O campo magnético da Terra não é totalmente horizontal. Ele tem uma inclinação. No hemisfério norte, ele aponta para baixo, e no hemisfério sul, ele aponta para cima. As bactérias usam essa inclinação. Elas simplesmente seguem a linha do campo magnético, que as guia diretamente para o fundo do sedimento, longe do oxigênio da superfície. É por isso que as bactérias no hemisfério norte nadam para o norte, para afundar, e as do hemisfério sul nadam para o sul. E aqui no Brasil, perto do equador geomagnético, como em Fortaleza, os cientistas encontram os dois tipos. E quando você acha que já entendeu tudo, segura essa. Cientistas aqui no Brasil descobriram que bactérias não são as únicas a fazer isso. Existem também algas magnetotáticas. O artigo 2 que nós utilizamos para fazer esse trabalho, uma tese de mestrado de 1986, descreve a descoberta delas em Fortaleza. Elas são de um gênero chamado Anisonema, e elas são gigantes, de 20 a 30 vezes maiores que as bactérias. Elas também se movem mais devagar, mas sua resposta ao ímã é imediata. E sim, elas também produzem suas próprias colunas de partículas de magnetita para se orientar. Mas por que estamos tão interessados nessas bactérias e algas? Porque o que elas fabricam pode revolucionar a medicina. Pense bem, são nanocristais magnéticos de tamanho uniforme, com alta perfeição e já vem com uma capa biológica, uma membrana biocompatível. Eles são muito melhores do que as nanopartículas que tentamos fazer em laboratório. Vamos para suas aplicações. Primeiro, ressonância magnética. Eles podem ser usados como agente de contraste, tornando as imagens de tumores muito mais nítidas e seguras. Aplicação 2. Hipertermia magnética. Essa é genial. A ideia é injetar os magnetossomos direto em um câncer. Depois, você liga um campo magnético alternado do lado de fora. Os magnetossomos vibram e esquentam. Eles literalmente cozinham o tumor de dentro para fora sem afetar as células saudáveis. Aplicação 3. Entrega de remédios. Podemos grudar remédios de quimioterapia, como a doxorubicina, na superfície dos magnetossomos. Um estudo em camundongos mostrou que isso aumentou a eficácia do remédio e diminuiu a mortalidade causada pelo tratamento de 80% para apenas 20%. Bom, então da próxima vez que você usar uma bússola, lembre-se que bactérias inventaram isso primeiro.
E esses incríveis micro-organismos que evoluíram apenas para encontrar um lugarzinho sem oxigênio podem ser a chave para o futuro do tratamento do câncer.